Fala, mate. Os guri, que barbaridade. Não esperava. Não esperava o resultado de ontem, não. Não esperava mudança de postura, mudança de estratégia, mudança de tática. Não esperava nada, cara. Vamos falar a verdade. E, bom, rapaziada, primeiramente, queria agradecer a vocês aí que me ajudaram bastante lá no primeiro vídeo. Compartilharam, curtiram, comentaram, e eu espero que isso se mantenha. Estou muito feliz de estar aqui fazendo isso, muito feliz de estar compartilhando com vocês a minha ideia, as minhas ideias, as minhas opiniões, sabe? O que eu penso do futebol, o que eu penso do Fluminense, o que eu penso de qualquer outro esporte, que eu ainda vou fazer vídeo. Espero de verdade que vocês caminhem junto comigo nessa aí, até porque eu sou uma pessoa boa, pô, eu mereço, cara, vamos falar a verdade. Enfim, rapaziada, vamos falar do jogo, que é o mais importante. Cara, ontem foi um jogo muito bom, de verdade, depois de tanto tempo que eu não assisti um jogo bom do Fluminense. Não tava com vontade de assistir jogo do Fluminense há muito tempo, muito tempo. Era jogo merda atrás de jogo merda, aí vinha um jogo horrível, aí vinha um jogo pior ainda. Quando você achava que já tinha visto o pior Fluminense na mão do Diniz, vinha um novo. E ontem foi sim um baque pra mim, com relação à postura. O Fluminense entrou em campo desde o primeiro segundo, querendo vencer o jogo, coisa que a gente não via nas últimas partidas. Assim que ele entrou em campo, eu vi o Fluminense postado numa linha de 4-2-4, o Lima pela direita, o Keno na esquerda. Assim que eu vi isso, eu fiquei puto, até postei lá, eu não entendi, porque às vezes o Diniz fazia isso durante o jogo, mas não no início. Não entendi, mas deu certo. O Lima não jogou mal, pelo menos não naquela função. Quando ele fechava mais pro meio, ele não jogou muito bem. Quem se destacou muito no meio ali, vocês sabem que foi o Martinelli e o André. O Lima não apareceu ali não, mas quando ele ia pra direita ele jogava melhor, apoiando com o Samuel Xavier, com a chegada do Cano também. Enfim, rapaziada, eu fiquei muito puto, vamos falar a verdade. E não foi com o time, né, que é o mais incrível. Não foi com o time que eu fiquei puto com a arbitragem. Por que, Daniel, que você ficou puto com a arbitragem se o seu time venceu? Pô, cara, vamos falar a real. O Inter fez o que quis, o Cano ganhou um cartão amarelo com 10 minutos de jogo. O René fez o mesmo que ele fez e não ganhou nada. Se eu não me engano, ele não ganhou amarelo no jogo inteiro. E o Keno, que ficou fora do jogo contra o Flamengo agora, pela 15ª, e por uma falta que ele nem encostou no jogador do Inter. Explica essa merda. Eu achei que a compensação da CBF por ter cedido o Diniz pra ela ia ser ajudar a gente com relação à arbitragem, né, pô? Dá uma colaborada aí, Edinaldo, caraca. Aí não, bota uma merda pior do que o Daronco. Pelo amor de Deus, cara. E tipo, no jogo do Flamengo, eles perderam o Fabrício Bruno, eles perderam e o outro lá que eu esqueci o nome. O Thiago Maia mesmo, acho que eles não perderam. E cara, a gente jogar sem o Keno vai ser um trabalho. Por quê? Desde que o Keno voltou de lesão, ele tem sido o melhor jogador do Fluminense. Melhor, disparado. Ontem ele destruiu o time do Inter enquanto ele estava em campo. Às vezes ele tomava algumas decisões ruins, como quando ele deu aquela caneta puxando pra perna esquerda na área, que era só ele ter cruzado para trás. Aí ele tentou mais direto, sabe, no gol, aí o John espalmou. E quando ele saiu no contra-ataque com mais de 2 e resolveu chutar 2 vezes, não era pra ele ter feito aquelas coisas, mas sem ele ali, nenhuma desses lances teria acontecido, né, vamos falar a verdade. E ele em campo tem sido presença muito importante pro time do Fluminense. E não sei como que o Fluminense do Fernando Diniz atual vai lidar com essa saída dele contra o Flamengo. Eu sei que tem aí pra jogar também o Ione, o Daniel. Eu não conto com esses dois, cara. Vocês sabem aí a minha opinião. Por mim, eles nem teriam vindo pro Fluminense. Pra mim, se dependesse de mim e eu estivesse lá na beira do gramado, eu não colocaria eles pra jogar hora nenhuma. Só se no treino fizessem alguma coisa extraordinária. Mas enfim, o que eu tava falando é que tem o Léo. O Léo pode jogar ali.
pode jogar ali. Só que não é a posição dele. Pra quem sabe minimamente do que... Os vídeos que a gente posta quando a gente contrata algum jogador, dava pra ver claramente que ele ou joga no meio, centralizado, ou ele joga na ponta direita. A ponta direita a gente sabe que é do Arias. A gente pode botar o Arias lá na esquerda e botar o Léo aqui. Mas isso não vai deixar que o Arias jogue o melhor futebol dele, que ele já não joga há muito tempo. Ou seja, a gente não vai poder cobrar ainda aquele futebol merda que ele tem jogado. A tendência é ele jogar um futebol abaixo do futebol merda que ele tem jogado. Mas, querendo ou não, o meu time contra o Flamengo seria assim, cara. Não tem uma opção melhor do que o Léo. Mesmo que ele não queira, ou sei lá, que ele jogue melhor centralizado, a melhor opção vai ser ele jogar de ponta direita. Porque se não botar ele aqui, ele ali, vai botar quem? O Lelê? O cara foi tão mal ontem, jogou tão mal ontem, que até ele, quando foi substituído, ficou puto, porque ele sabia que não tinha feito merda nenhuma. Que perdeu uma puta de uma oportunidade. Até ele saiu puto. A gente vai querer que esse cara jogue contra o Flamengo, que é um dos jogos mais importantes da nossa temporada, pode levar a gente lá pra cima. Principalmente se o Botafogo, por algum motivo especial, der uma tropeçada, o Grêmio, Palmeiras. Essa tende a ser a nossa escalação, pelo menos para mim. Fábio, Nino, o Felipe Melo, nas laterais Samuel Xavier, Marcelo, André no meio, Martinelli, Ganso. Eu não acho que o Lima vai começar jogando, principalmente depois do jogo de ontem. O Martinelli jogou muita bola. Aí André, Martinelli, Ganso, Ares, Léo Fernandes e Cano. E, cara, vocês sabem que eu não gosto do Martinelli, eu critico muito ele, ao contrário do meu pai. Meu pai é apaixonado nele, vocês sabem que até escalar de capitão no Cartola de escala. E, pô, ele jogou muita bola ontem, cara. Pra mim foi o melhor jogador em campo. A Globo deu o prêmio pro André. Eu não entregaria o prêmio pro André, eu entregaria pro Martinelli. O Maestro Júnior falou que ele votaria no Martinelli, mas o André levou a maioria dos votos e ficou com o prêmio. E, rapaziada, falando de evolução em si, nesse jogo deu pra gente perceber que o Diniz mudou um pouco da estratégia dele. Dava pra ver que o time não ficava o tempo todo com toquinho, foi bem mais direto, sabe, muito mais objetivo, deixando o toque de segundo plano, com o primeiro plano focando em chegar no gol, que é isso que a gente sempre cobrou pra ele. Por quê? Porque ele tocava, mas não mudava, ele era persistente, preferia levar o gol do que tirar essa mania dele lá de passinho, mostrar pra ele que ele não é o Pep Guardiola e o Fluminense não é o Barcelona. Entendeu? E pelo menos nesse último jogo contra o Inter, o Fluminense teve um futebol muito mais direto, efetivo e objetivo. Incisivo com o Keno. E até com o Samuel Xavier, cara. O Samuel Xavier muitas vezes estava fazendo papel de ponta ali. E eu ataquei muito o Lelê agora mesmo, mas, cara, eu acredito que o Diniz mesmo só pôs ele ali por causa das disputas aéreas. Ele era o único que pulava em todas as bolas ofensivas. Toda a bola aérea, chutão do Fábio, lançamento, ele tava em tudo. Mesmo que ele não pegasse nenhuma, ele atrapalhava, cara. Aí a bola sobrava com alguns dos nossos e a gente conseguia atacar. Isso é importante. Eu acho que o Diniz viu isso, por isso escalou ele. E o Fluminense agora ocupa quarto lugar, né? Estamos, se eu não me engano, cara, a 12 pontos do Botafogo. O Botafogo acho que tá com 36. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Vamos falar a verdade, acho que o Botafogo vai ser campeão. Por algum milagre, né? Deus acertou esse ano no Botafogo. E eu não cobro o título do Brasileirão mais esse ano, que muitos pontos preciosos que a gente poderia estar muito mais perto do Botafogo a gente perdeu, como por exemplo Goiás e Vasco, já seriam mais 4 pontos aí. Se a gente for ficar contando assim, sabe, vacilo atrás de vacilo, não precisava, principalmente na Libertadores.
Mas isso aí eu vou separar para outro vídeo, para comentar sobre a Libertadores com o Fluminense. Falar sobre a chave também. E é isso, rapaziada. Depois do jogo de ontem, a gente pode ter uma confiançazinha a mais de que uma mudança pode estar aí por vir. Teve gente falando aí no Twitter, algumas páginas importantes, como por exemplo a da fruta de chapéu. Deu meio a entender de que o Diniz já estava com os dias contados, sabe? Eu espero que não, cara. Mesmo que eu queira que ele saia, que acho que o futebol que ele insiste não vai dar certo para sempre, não dá certo o tempo todo, como a gente já viu. E o futebol precisa de atualizações o tempo inteiro. Se um treinador não permite se atualizar, se adaptar ao que o futebol atual pede, ele vai se tornar fracassado. No futebol é assim, cara, você tem que se adaptar. Assim como na vida. Vai chegar uma hora que um engenheiro, um pedreiro vai ser substituído por um robô. Você vai ter que se adaptar, arrumar outras formas de fazer. Na vida também é assim. E, como eu tava falando, mesmo que eu queira que ele saia, queria que ele saísse agora. Mas vai botar quem no lugar dele? Alberto Valentim, que foi demitido hoje do Atlético Goianiense. Rapaziada, a gente tem que se virar com o que a gente tem. E mesmo que a gente não tenha a melhor gama de escolhas, de possibilidades possíveis, a gente tem que se adaptar. Buscar fazer o melhor de acordo com o que a gente tem na nossa mão. E nós tricolores sabemos que o que a gente tem na nossa mão não é ruim. Não é ruim, dá para ter bons frutos como a gente já teve. E nós esperamos que a gente retorne aos bons resultados que a gente estava tendo no início do ano, né? E eu espero que a gente volte. É isso, rapaziada. Só queria falar isso aí mesmo, o que eu achei do jogo e o que eu tô achando do Fluminense, do Fernando Diniz. É basicamente isso aí. Se inscreve aí embaixo, pô, larga aquele likezinho aí maroto. Eu mereço, pô, tô fazendo aqui bagulho na moral, tô só colaborando com vocês também, que a gente também precisa de porta-voz na nossa torcida. Temos alguns ou outros, entendeu? Mas vocês sabem os reveses que existem, né? Temos os nossos influenciadores, os nossos porta-vozes, né? Enfim, mas segue aí, rapaziada. Tô com vocês sempre, a Flusão sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Se pá, até na frente da minha família. Valeu, rapaziada. Amo vocês.